Gabriel e Rafael acordavam juntos como todos os dias, quando a brisa da manhã ainda trazia o cheiro de terra molhada das plantações que cercavam a mansão. Seus quartos, separados apenas por uma porta sempre entreaberta, eram cópias perfeitas um do outro. A mesma vista para os eucaliptos que balançavam além do vidro, o mesmo som longínquo dos tratores já em movimento lá fora. Os gêmeos tinham 6 anos, cabelos castanhos quase dourados sob o sol do campo, olhos grandes, atentos, que faziam perguntas silenciosas a cada detalhe novo do dia. Eles não falavam, nunca falaram. O silêncio era parte deles, tão natural quanto a poeira fina que levantava do chão a cada passo dos adultos apressados da casa. Naquela manhã, como em tantas outras, Gabriel foi o primeiro a puxar o cobertor para trás, tropeçando com os pés pequenos no tapete colorido que a mãe escolhera quando ainda sonhava em ouvi-los chamar por ela. Rafael o seguiu sem pressa, apenas lançando um olhar breve ao irmão. Eles se comunicavam pela troca de olhares, gestos sutis, uma inclinação de cabeça, um meio sorriso, um leve toque no ombro. A rotina parecia imutável. Café servido em silêncio, empregados circulando com sussurros calculados, olhos baixos ao cruzar com o senhor Gustavo, pai dos meninos, homem de fala dura e presença firme. Os irmãos sentavam-se lado a lado à mesa comprida, onde o pai mal se sentava entre ligações e reuniões à distância. Todos sabiam que ele sofria, mas ninguém ousava comentar. O silêncio dos meninos era também o silêncio da casa, que ecoava até mesmo nas quadras vazias do jardim. O pequenino Bento, cozinheiro já antigo, murmurava orações baixas para a Nossa Senhora. A governanta Leonor, sempre rígida, fazia questão de chamar a atenção até para pingos de café na toalha, transformando mínimas falhas em faltas graves. Era fácil para os funcionários julgarem os meninos, suas diferenças, como se fossem espelhos de algum erro intrínseco à família rica demais, distante demais, gelada demais para o calor da fala. Às vezes, os comentários corriam pelos cômodos. Vai ver, tem coisa errada no sangue, menina rica é assim mesmo, tudo estranho, tudo calado. Entre os próprios meninos, porém, nascia uma cumplicidade tão profunda e silenciosa quanto anciã. Uma linguagem inventada, só deles. As empregadas antigas, como Dona Luzia, olhavam de longe, com um misto de pena e medo, nunca se aproximando dos gêmeos. A solidão era, para Gabriel e Rafael, como sombra de final de tarde. Sempre presente, mas sutil, só percebida de verdade quando os outros iam embora e a casa ficava por completo mergulhada no ruído abafado das cigarras. No meio dessa rotina aparentemente imperturbável, entrou Rita naquela segunda-feira de céu azul, lavado pela chuva da noite. Viera de longe, com sotaque carregado de histórias, esperando pouco além do salário e do teto para onde enviar o dinheiro. Ninguém deu muito por ela no primeiro dia, mais uma que não duraria, disseram uns aos outros em voz baixa. Mas Rita observava tudo, com olhos de quem já perdera quase tudo na vida e ainda assim carregava esperança no jeito de andar. Ao varrer o corredor, sentiu o olhar curioso de Gabriel. O menino não sorriu, mas não desviou, fixando nela uma atenção intensa, inusitada. Foi quando Rita, tropeçando nos próprios pensamentos e nas memórias do sertão, retribuiu o olhar com um leve aceno. Sentiu naquele instante como se um segredo tivesse sido compartilhado. E percebeu, com o coração apertado, que aquela casa escondia mais do que simplesmente meninos calados. Enquanto a manhã seguia, Gabriel e Rafael desenhavam juntos na varanda, usando lápis de cor espalhados. Do outro lado da porta, Rita fingia não notar. Limpava a poeira com mais cuidado do que o habitual, de ouvido atento. Tudo parecia igual demais, até que, de repente, um trovão distante, vestígio da tempestade da noite anterior,
reverberou por entre as paredes. Rafael largou o lápis, olhou para o irmão e ambos se esconderam sob a mesa, gesto ensaiado de quem conhece o medo. Rita parou, olhou para o lado e, sem entender ao certo porquê, ajoelhou-se, encostando o rosto na beirada da mesa. Foi ali, naquele microcosmo de silêncio e segredo, que algo mudou. E, de algum modo, todos na casa, inclusive você que acompanha essa história, pressentiram que, embora não pudessem ver a tempestade, já podiam ouvir seus sussurros. Se você já sentiu o silêncio falar mais alto do que palavras, continue com a gente para ouvir essa história. Mas antes, deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos acompanhando. É muito importante para nós saber até onde nossas histórias estão chegando. Bom, se você já deixou o seu comentário, receba meu muito obrigado. E vamos voltar para a história. O café da manhã, sempre servido pontualmente, era mais formal que festivo. O aroma de pão caseiro recém-assado perfumava o ar, enquanto Gabriel passava o dedo pelo vidro da janela, desenhando figuras invisíveis no orvalho. Rafael sorria para ele com cumplicidade, ecoando os gestos do irmão, como se juntos compusessem uma conversa secreta que ninguém mais era capaz de decifrar. Mas em meio à beleza silenciosa dos gêmeos, pairava a frustração invisível que atravessava cada olhar dos adultos, cada xícara pousada com força a mais na mesa. O pai, Gustavo, raramente falava com eles diretamente. Sentava-se por poucos minutos, tenso, os olhos fixos na agenda eletrônica e nos aplicativos do celular. Às vezes, erguia o olhar, fitava os filhos com certa dureza e, carregando toda a expectativa não dita, suspirava profundamente. A mãe dos meninos, Laura, morava em outra cidade. Apenas telefonemas breves e cartas coloridas recheavam suas faltas, lembranças confundidas com promessas. Todas as tentativas de terapeutas, fonoaudiólogos, sessões de estimulação e até mesmo de passes na igreja da cidade foram testadas. Quando Gustavo trazia profissionais, a casa se enchia de vozes estranhas, de palavras difíceis, de prescrições e livros espalhados. Os gêmeos sempre reagiam da mesma forma. Olhares fugidios, mãos dadas em defesa, olhos que suplicavam silêncio. Não era apatia, era resistência, uma defesa visceral perante o mundo ruidoso dos adultos. Entre os empregados, a situação era muitas vezes de julgamento e distância. Bentinho, o cozinheiro, torcia para que um milagre acontecesse, embora risse baixinho de sua própria fé. Leonor, a governanta, mantinha a disciplina da casa com punho de ferro e discretamente dava ordens para que ninguém atrapalhasse os meninos durante o trabalho. Comentários ecoavam pelos corredores. Queixas sobre a dificuldade de lidar com uma família tão poderosa, crianças tão frágeis e, ao mesmo tempo, estranhas. Filhos de rico têm dessas, não é para o nosso bico, cochichava Amanda, a arrumadeira, para a camareira mais nova. Alguns, como Dona Luzia, sussurravam preces enquanto cruzavam o corredor, quase temendo tocar nas dores da família. Mesmo as tentativas de aproximação pareciam fadadas ao fracasso. Um livro deixado aberto sobre a mesa nunca era lido. Uma bola de futebol abandonada no jardim era ignorada. Festas de aniversário sempre terminavam antes do parabéns. Os gêmeos pareciam desconfortáveis diante de festas, luzes ou multidões, preferindo a sombra dos ipês, as mãos enfiadas na terra, as brincadeiras silenciosas feitas no refúgio da horta. Para Rita, os primeiros dias de trabalho foram cercados de olhares enviesados e sorrisos meio condescendentes dos colegas. Sua origem nordestina a destacava entre as outras faxineiras. A voz forte, carregada de oxente e vice, era objeto de deboche às escondidas. Mas Rita sustentava a cabeça erguida, desfiando orações miúdas enquanto recolhia roupas, limpava cantos e varria o corredor, sempre atenta ao movimento dos meninos.
Não eram só eles que sentiam-se alvos de olhares. Ela também. O sotaque, o modo de andar, a firmeza nas mãos, tudo era alvo, motivo para risadas baixas na copa. No terceiro dia, enquanto limpava os vidros do salão ao lado do jardim, vidro tão limpo que refletia o céu, Rita presenciou uma cena delicada. Gabriel tropeçou no tapete, caindo de joelhos. Antes que qualquer adulto pudesse acudir, Rafael se ajoelhou ao lado, soprando levemente os arranhões do irmão. O menor dos dois olhou para o outro, envergonhado por ter chorado, e encontrou ali, nos olhos do gêmeo, consolo silencioso. Rita mordeu o lábio para não demonstrar emoção, compreendendo de imediato que havia entre eles uma comunicação rica, invisível para olhos apressados. Mais tarde, ao recolher o lixo da sala de jogos, ouviu Amanda e Leonor cochichando. Você viu o que o Dr. Gustavo falou? Quer mandar os meninos para um retiro fora do país? Diz que estrangeiro resolve o que brasileiro não sabe. Amanda balançava a cabeça indignada. Mas e se não resolver? Menino que não fala deve ter ali algum castigo de outras vidas, viu? Arriscou Leonor rabugenta, olhando rapidamente em volta para garantir que ninguém escutava. Rita sentiu um aperto no peito, segurou o balde contra o corpo como se segurasse um filho e afastou-se preocupada. Por trás das palavras venenosas, percebeu a verdade. Quem mais sofria eram os meninos, pressionados pelo desespero do pai e pela ignorância dos que não sabiam escutar. Gabriel e Rafael estavam sempre juntos, atravessando os dias como se fossem um só corpo. Brincavam de se esconder atrás das cortinas, inventavam pequenas expedições pelo jardim, sempre de mãos dadas. Compartilhavam água, pão, desenhos, até mesmo o silêncio. Rita, observando, buscava entender o mistério daquele laço, ia se afeiçoando aos pequenos, um sentimento de cuidado imprevisto, nascendo lentamente entre as tarefas diárias. Às vezes, ela cantava baixinho enquanto limpava o corredor. Músicas de infância, letras que falavam de esperança, de chuva no sertão, de colheita farta. Sem perceber, criava no ambiente uma atmosfera um pouco mais leve, menos densa. Certa manhã, apanhou Gabriel a lhe observar entre as frestas da porta. O menino, tímido, sorriu, sem mostrar os dentes. Rita piscou para ele, travessa. No corredor, Rafael surgiu, perguntador sem palavras, franziu a testa e, em gesto observador, tocou de leve o braço do irmão, apontando para Rita. O olhar dos meninos era cheio de histórias não contadas, principalmente quando viam alguém tratá-los com algo além de pena ou medo. Enquanto as conversas paralelas seguiam, a inquietude na mansão crescia. Gustavo, buscando soluções desesperadas, endurecia com todos, inclusive quem só queria proteger as crianças. A distância dele tornava-se outra sombra naquele casarão grande demais. O tempo, para Gabriel e Rafael, misturava-se entre momentos de ternura e instantes de humilhações silenciosas. Eram ignorados nas reuniões, tratados como invisíveis por visitas, recebiam aprovação frustrada só quando não davam trabalho. Sentiam na pele o frio do afastamento, a ansiedade de existirem sem fazer barulho. Mas Rita, mesmo diante das paredes frias daquele universo fechado, começou a perceber que, sob o verniz de riqueza, morava um sofrimento compartilhado e que talvez olhos atentos e palavras certas pudessem abrir uma brecha nesse silêncio. Ela ainda não sabia como, mas queria cada dia mais fazer alguma diferença. Há uma força estranha em quem é subestimado, e ali, entre varreduras e janelas limpas, ela começava a se ver como parte involuntária desse enredo. O que será que aconteceria quando o silêncio finalmente fosse posto à prova? Naquela sexta-feira ensolarada, com o cheiro do mato fresco invadindo as janelas, Rita decidiu aceitar a tarefa de limpar a sala de música. Cômodo raramente usado, dominado por um antigo piano de cauda coberto por lençol branco.
Os outros funcionários evitavam a sala, pois Gustavo não gostava que ninguém mexesse ali, temendo arranhões ou marcas nos móveis reluzentes. Mas naquele horário, o patrão estava ausente, a casa estava mais calma, as crianças brincavam no pátio sob um céu sem nuvens. Rita, atenta, moveu-se em silêncio, atraída por algo que mal sabia nomear. Enquanto espanejava os móveis, percebeu um barulho abafado do lado de fora. Espiou pela janela. Gabriel e Rafael estavam na varanda, segurando uns galhos, desenhando traços estranhos no ar. Habituada ao jeito tímido dos meninos, Rita limitou-se a observar de longe, sem querer interferir. Foi quando uma brisa forte bateu, lançando folhas para dentro da sala. Rita, instintivamente, abriu a porta para recolhê-las. O som repentino do trinco, mais forte do que deveria, assustou Gabriel, que deixou o galho cair. Ambos olharam para ela pelo vidro. No momento seguinte, Rafael puxou o irmão pela mão e juntos entraram na sala de música. Talvez por curiosidade, talvez pela promessa implícita de refúgio. Rita ficou de pé, meio atônita, mas abriu espaço para que entrassem. Os meninos passaram os olhos rapidamente pelo lugar escurecido, mas logo a atenção deles se fixou no piano. Reluzente, enorme, peça central à memória da casa. Rita, percebendo o brilho no olhar dos gêmeos, teve uma ideia impulsiva. Tirou o lençol, expondo as teclas amareladas e a madeira reluzente ao sol filtrado pelas cortinas. Ela sabia que estava extrapolando seu papel de faxineira e que poderia ser flagrada ou repreendida, mas sentiu, naquela hora, uma urgência quase maternal. Aproximou-se do piano, abriu a tampa das teclas e, sem habilidade, deixou os dedos caírem sobre as notas, produzindo um som hesitante, rudimentar, quase cômico. As crianças pararam, paralisadas entre medo e fascinação, e um sorriso contido brotou no rosto de Gabriel. O som do piano, mesmo desafinado, mesmo estranho, se espalhou pela sala, brincou sobre o chão encerado, ecoou pelo corredor. Rita, percebendo o encantamento dos meninos, arriscou mais. Tocou uma sequência tremida, tentando lembrar as melodias de infância, misturando baião, valsa e até hinos religiosos que ouvira desde pequena. Gabriel e Rafael acompanharam com os olhos atentos, um brilho novo na expressão. O medo parecia, ali, perder espaço para a curiosidade. Rita parou então e fez um gesto simples. Apontou o dedo para Gabriel, depois para uma tecla branca. Gabriel titubeou, olhou para Rafael, mas o irmão assentiu, incentivando-o num estímulo mudo, típico entre eles. Hesitante, Gabriel encostou o dedo na tecla, produzindo um som grave, tímido, mas seguro. Rafael, vendo o sucesso do irmão, seguiu o exemplo. Juntos, começaram a experimentar as teclas, cada um observando o outro. Rita bateu palmas baixinho, animando-os. O riso silencioso dos gêmeos era um sopro de vida, uma linguagem só deles. De repente, a porta rangeu. Leonor entrou depressa, resmungando. "O que vocês estão fazendo aqui? Isso dá castigo, Rita. Saiam já daí." O susto foi imediato. Gabriel escondeu as mãos atrás do corpo. Rafael puxou o irmão e ambos se colaram à parede, olhos arregalados de temor. Rita se apressou em fechar o piano, pedindo desculpas, assumindo a culpa. Leonor, descontente, pegou os meninos pelas mãos e os levou para fora da sala, os olhos dela lançando faíscas no caminho de volta ao corredor. Mas naquele instante, ainda ecoando entre os móveis, havia algo além do medo. Uma centelha de descoberta pairava no ar. Rita, embora apreensiva, sentiu que havia cruzado um limiar impossível de ser desfeito. Os olhos dos gêmeos, antes tão opacos, carregavam agora pequenas faíscas de desejo e esperança. Leonor, do lado de fora, comentava com Amanda. "Só pode ser culpa dessa faxineira, fica querendo brincar com criança rica. Eles são diferentes, não adianta."
Mas Gabriel e Rafael, na solitude de seu quarto naquela noite, repetiram com as mãos sobre o travesseiro a mesma dança dos dedos sobre as teclas. E mesmo que nada fosse dito, a música do mundo parecia ter encontrado, finalmente, um caminho para dentro deles e para a casa inteira. Rita, naquela noite, ficou se perguntando se, apesar do risco, teria coragem de cruzar essa linha de novo. E foi ali que ela percebeu que, por mais rígidas que fossem as regras da mansão, certas mudanças só acontecem quando alguém ousa ouvir o que ninguém quer escutar. Na manhã seguinte, o perfume de pão fresco misturava-se ao aroma do café passado na hora, enquanto o orvalho ainda reluzia sob o sol rasteiro das 7. Gabriel e Rafael acordaram cedo, mais quietos do que nunca, mas com uma inquietação nítida no olhar, como se uma lembrança insistente latejasse sob a pele. Compartilharam um desenho apressado à luz do abajur. Rabiscos de teclas coloridas, notas soltas, mãos pequenas espelhando as de Rita. No corredor, Rita ajeitava o avental, sentindo as mãos mais suadas do que de costume. O episódio do piano não lhe saía da cabeça e, embora soubesse do perigo, algo dentro dela a impulsionava a se aproximar dos meninos outra vez. Antes de iniciar a faxina, levou os baldes para perto do jardim, onde os gêmeos adoravam explorar o cheiro do mato e os troncos das árvores grossas. Encontrou-os sentados no banco de madeira, Rafael com um graveto na mão, Gabriel com uma folha de mangueira. Rita se postou diante deles, o sorriso aberto, mas cuidadoso para não assustar. Fingiu ignorar o olhar vigilante de Leonor à distância. E entre baldes e vassoura, começou a cantarolar de mansinho um baião antigo de sua avó. "Ô menina, vem dançar, que o sertão vai acordar." Gabriel, hipnotizado, foi batucando com o graveto no banco, acompanhando intuitivamente o ritmo. Rita transformou a vassoura em instrumento de percussão. Bateu o cabo contra a pedra, produziu sons secos e rítmicos. Rafael riu baixinho, o primeiro som audível, rápido de sua garganta, tão breve que quase passou despercebido. Rita largou tudo e girou brevemente, fingindo rodopiar sem perder o compasso, como se estivessem num terreiro da infância. O efeito era mágico. Os meninos levantaram-se, primeiro tímidos, depois animados, experimentando os próprios passos. Rita incentivava, mostrando que as regras podiam ser suavizadas. Ali, podiam bater palmas, dançar, rir. Na sombra dos ipês, os três criaram um microcosmo feito de música, brincadeira e cumplicidade. Pela primeira vez, Gabriel e Rafael não apenas se olharam, mas trocaram gestos exagerados, risadinhas sussurradas, como se tivessem sido acordados de um longo torpor. Leonor percebeu de longe, bufando, mas dessa vez hesitou. Não gostava de Rita, não tolerava que alguém subvertesse as normas da casa, mas não teve coragem de intervir. Dominada por uma estranha curiosidade, permaneceu observando à distância, indecisa, o que alimentou ainda mais a tensão entre as duas. Ao final daquela manhã, enquanto Rita recolhia folhas e recolocava os baldes em ordem, Gabriel se aproximou dela pela primeira vez sem que Rafael precisasse puxá-lo pela mão. Ele entregou à faxineira uma folha dobrada, onde havia o esboço bem infantil de uma vassoura, teclas musicais e 3 pessoas juntas. Um segredo silencioso partilhado entre risos e olhares. Rita sentiu um nó na garganta. Mesmo sem palavras, ela conhecia aquele gesto. Era gratidão, era o início de uma aliança improvável. No almoço, a casa parecia respirar outro ar. O clima, ainda que disfarçado pela formalidade, era mais leve. Até Bentinho arriscou um comentário baixinho, dirigindo-se a Leonor. "Os meninos estão mais serelepes hoje, não? A governanta irritada contra-atacou. "Isso é coisa de quem não sabe o próprio lugar. Mala sem alça essa faxineira. Quero ver quando o doutor Gustavo chegar e souber dessas palhaçadas." Mas no olhar de Bentinho havia dúvida.
E no murmúrio dos outros funcionários, uma pontinha de esperança começava a brotar de maneira quase clandestina. Na quietude do final de tarde, Gabriel e Rafael se aventuraram de volta à sala de música. Não ousaram mexer no piano, mas sentaram-se diante dele, acenando para Rita, que assistia escondida da soleira. Rafael, então, fez um gesto, dedos imitando o movimento das teclas, enquanto Gabriel desenhava uma melodia no ar. Olhos fechados, cabeça leve. Foi neste espaço de silêncio partilhado, cores suaves derramadas sobre o chão de mármore, que Rita sentiu o poder de uma conexão verdadeira. E naquele instante percebeu também o perigo que crescia junto com a esperança. Uma ruptura iminente em tudo aquilo que a mansão sustentava de rígido e frio. O silêncio dos meninos agora já não era uma barreira invulnerável. E o barulho sutil de vassouras e risos sigilosos parecia anunciar que a ordem das coisas não seria a mesma dali para frente. Nada escapava dos olhos atentos, nem de Rita, nem de Leonor, nem dos próprios gêmeos, que finalmente começavam a experimentar o gosto curioso dos primeiros passos fora do casulo. Naquela noite, o tempo parecia suspenso na mansão. As lâmpadas criavam manchas de luz amarela nas paredes brancas, e pelas vidraças o vento espalhava folhas secas pelo chão de pedra. O eco da alegria vivida pela manhã vagava pela memória, mas era frágil, ameaçado pelo retorno do Dr. Gustavo, que chegava exausto dos negócios da fazenda. O portão estrondou. O som do motor da caminhonete cortou o silêncio e o corpo dos empregados enrijeceu. Todos sabiam que o patrão detestava surpresas. Gustavo subiu as escadas com passos pesados. Leonor, pronta para buscar reconhecimento, aproximou-se cheia de intenções. Senhora Rita andou fazendo festa no quintal, doutor, tocando percussão com vassoura com os meninos. Desse jeito, vão acabar ficando ainda piores. Bentinho, involuntariamente, engoliu em seco a distância, e Amanda, de olhos baixos, esperava pelo desfecho. Nos quartos, Gabriel e Rafael perceberam o aumento da tensão no ar, flertando de longe com o som das portas batendo e vozes alteradas. Eles pararam de desenhar, se encolhendo juntos na cama, olhos atentos e pulsos juntos, sentindo aquela ansiedade que aprendiam a temer mesmo sem compreender tudo. Gustavo furou o corredor como uma daquelas tempestades de verão. Entrou no quarto dos filhos, fitando-os com um olhar tão severo que derrubava qualquer tentativa de sorriso. "O que andaram aprontando hoje?" murmurou, mais para si do que para eles. Gabriel e Rafael desviaram o olhar, pressionando-se um contra o outro. Rafael pegou o desenho da manhã, aquele em que haviam retratado a vassoura, o piano e as 3 figuras juntas, e tentou entregá-lo ao pai. Um gesto quase de súplica por entendimento. Gustavo olhou de relance. Não entendeu ou fingiu não entender. E soltou uma risada amarga. "Chega de brincadeira, meninos. Preciso de vocês crescendo sério, não como 2 crianças mimadas que vivem num mundo de fantasia", disse, a voz carregada de amargura. Ele apertou o papel, amassando-o distraidamente. O som seco do papel machucado ecoou mais alto para os meninos do que qualquer grito. Na manhã seguinte, Gabriel não quis sair da cama. Rafael, sem coragem ou palavras, sentou-se no tapete ao lado do irmão. Rita, ao entrar para limpar o quarto, viu-os assim, unidos, afastados do mundo, o peso das palavras do pai sobre eles. Aproximou-se de mansinho, pousou o pano na cadeira e se sentou no chão. Retorno ao gesto instintivo de quem conhece o luto mudo da solidão. "Mei, tudo passa, vice?" murmurou baixinho, quase como uma prece. Mas naquele dia, um frio percorreu a mansão. Gustavo entrou em contato com um novo especialista, um fonoaudiólogo caro de São Paulo, trazido de avião, e marcou uma terapia relâmpago. Todos os empregados deviam manter distância, e Rita foi proibida de se aproximar dos meninos. Leonor vigiava cada movimento da faxineira.
Amanda, aflita, cochichava com Bentinho, que fazia sinais para Rita manter-se discreta. Melhor esperar a poeira baixar, menina, vai por mim. O fonoaudiólogo, Dr. Alberto, chegou imponente, expressão sóbria e pastas volumosas. Montou um cenário clínico no escritório, exigindo silêncio absoluto, recusando qualquer interação espontânea das crianças. O choque para Gabriel e Rafael foi imediato, impossível de esconder. Olhos fixos no chão, colados um ao outro, não se atreviam nem a tocar nos jogos dispostos na mesa. O especialista insensível insistia em comandos duros. Repitam comigo. Água. Repitam. Água. Água. O silêncio sufocava, e quanto mais abruptos os gestos do homem, mais distantes os meninos se recolhiam no próprio mundo, como balões murchando longe dos dedos. No fim do dia, o veredito veio. Frio, pragmático, raso. Eles precisam de tratamento intensivo, Sr. Gustavo. A comunicação é deficiente. Faltam estímulos corretos. Gustavo rangia os dentes de frustração. Leonor, satisfeita, parecia vitoriosa, lançando olhares de escárnio a Rita, como se dissesse, eu avisei. Rita, silenciada à força, sentiu o coração esmagado pela injustiça. Na copa, escutou tensa, tentando achar uma brecha para tentar de novo. Amanda, solidária, aproximou-se oferecendo-lhe um doce de banana enrolado em guardanapo. Não fique assim, Rita. Às vezes demora mesmo, viu? Mas cá entre nós, foi bonito. Foi de verdade. Essa frase ecoou no pensamento de Rita durante todo o jantar dos empregados. Um sentimento de impotência, mas também de teimosia e coragem, começava a brotar, ainda que sufocado pelos olhos de reprovação de Leonor e pela ameaçadora sombra de Gustavo. À noite, Gabriel e Rafael desenharam juntos sob a coberta, luz baixa, destacando a imagem de uma vassoura, agora partida ao meio. Os olhos marejados, a atmosfera pesada. Da janela, Rita os via de longe. Ofereceu um sorriso triste, afastando-se pelo corredor escuro, o cheiro cítrico do produto de limpeza boiando no ar. Dentro dela, algo rogava para não desistir, mesmo que tudo ao redor estivesse desabando. Gabriel segurou firme o lápis no ar por um instante antes de deixá-lo cair. O silêncio era novamente uma prisão, e até a mansão parecia respirar com esforço, cheia de tensão, de olhos duros e sentimentos afogados. Se você já presenciou alguém injustiçado por tentar espalhar amor em meio à rigidez do mundo, acompanhe a próxima parte dessa história e, por favor, já deixe seu like neste vídeo. Na mansão, a noite se adensou como uma cortina grossa. A chuva bateu forte no telhado, escoando melancolia pelo jardim e reverberando dentro dos corredores extensos e bem polidos. Leonor, satisfeita por seu triunfo, supervisionava tudo com olhos de sentinela. Mandou recolher cedo os brinquedos do pátio, exigiu ordem ao extremo, como se quisesse que nenhum resquício do riso sentido naquela manhã restasse pendurado no ar. Até Bentinho, cabisbaixo, cozinhava em silêncio, com a panela borbulhando sons tristes, abafados pelo barulho da chuva. Amanda varria apressada, e nem alguns boa noite trocados com Rita tinham o costumeiro afeto. Gabriel e Rafael passaram o dia recolhidos, seus desenhos abandonados e os olhos engolidos pelas sombras. No quarto deles, o relógio parecia avançar mais devagar. O tic-tac ecoava feio e ecoava fundo, como uma poesia quebrada. Deitados lado a lado, os gêmeos trocavam olhares aflitos. Rafael tentou se animar ao pegar um papel, mas o lápis caiu da mão trêmula antes de desenhar. Gabriel virou de costas, puxando o lençol até o queixo, os olhos fixos numa rachadura do teto. Habituados à rotina de solidão, sentiam agora o peso de uma solidão mais densa, gelada e ausente de qualquer esperança. E Rita, de mãos atadas, cumpria as tarefas do dia, forçando sorrisos e evitando encontrar-se com Leonor, que não poupava bilhetes de advertência. Evite contato.
Foque nos banheiros e cozinha, ouviu? Ao varrer a copa, Rita encostou a vassoura e respirou fundo, as lágrimas querendo vencer a resistência. O corredor parecia maior e mais sombrio do que nunca, iluminado apenas por uma nesga de luz atrás da porta semiaberta do quarto dos gêmeos. O cheiro de terra da chuva misturava-se a uma maresia interna de desalento. Rita encostou a testa no azulejo frio da parede, buscando forças naquele frescor para não escorrer com o choro. Bentinho, ao passar de fininho pela despensa, arrastando o chinelo, arriscou um cochicho solidário. Hoje não é dia, Rita. Amanhã, quem sabe, o tempo vira. Mas a própria voz dele era triste, derrotada. E antes que Rita respondesse, escorregou para a cozinha, evaporando feito vapor de arroz. A noite parecia não passar. O vento zunia junto às telhas, igualzinho às noites de tristeza de Rita no sertão, quando a fome mordia o estômago e a promessa de um dia melhor parecia tão distante quanto a lua minguante. Recolheu-se cedo, o corpo doído pelo esforço, mas não conseguiu dormir. Ficou ouvindo o pingar constante no beiral, sentindo vontade de gritar, mas só conseguiu chorar baixinho, cuidando para ninguém ouvir. No quarto ao lado, Gabriel e Rafael também lutavam contra o tormento. Abraçados como náufragos, trocavam carícias apáticas no cabelo e nos ombros, tentando, sem muito sucesso, confortar um ao outro. Era como se o espaço entre eles e o resto do mundo, antes atravessável com desenhos, música e gestos, tivesse virado um abismo. Do lado de fora, relâmpagos iluminavam o teto, pintavam silhuetas de monstros nas paredes e aumentavam a sensação de medo, saudade e inadequação. Na manhã seguinte, o silêncio era uma manta grossa sobre todos. Nem o café fresco conseguiu trazer vida. Até Leonor, satisfeita, mantinha um ar severo. Gustavo se trancou no escritório antes mesmo de cumprimentar os filhos. O fonoaudiólogo partiu ao meio-dia, levando consigo pastas e mais um diagnóstico que soava quase como sentença. A esperança parecia ter saído junto, pela porta principal, levando pequeninas migalhas de sorriso. O dia arrastou-se com esse clima. No almoço, Gabriel recusou a comida. Rafael empurrou o prato sem vontade. Rita, pela primeira vez, não arriscou um aceno, nem dirigiu palavra. Limitou-se a varrer o chão, ouvir os feixes de chuva no vidro e rezar baixinho para que não fosse assim para sempre. Quando caiu a noite, o barulho incessante do vento dava a impressão de que todos ali estavam presos numa gaiola. A mansão, tão imensa, parecia apertada, sufocante. O silêncio dos meninos era agora um silêncio de morte, de perda. Até os ruídos da fazenda, mugidos distantes, zunido do trator, o tilintar da porteira, pareceram cansados, como se a própria terra estivesse de luto. Do lado de fora, o breu absoluto. Dentro, uma tristeza ácida. E no fundo de cada olhar, a pergunta muda: até quando esse sofrimento? Até quando o mundo vai punir quem tenta oferecer amor em vez de norma? Quando tudo parece perdido, quando a dor alcança o mais fundo e a solidão ameaça asfixiar até o espírito mais forte, é do silêncio mais sombrio que às vezes começa a germinar uma esperança improvável. Mas por ora, apenas o ruído da chuva e do vento escorrem pelas paredes, como se lavassem pouco a pouco todos os restos de coragem. A madrugada chegava arrastada, fria, como um véu de neblina e nostalgia por entre janelas embaçadas e móveis silenciosos. Lá fora, a chuva finalmente cessara, mas uma névoa densa repousava sobre os campos e os galhos dos eucaliptos desenhavam silhuetas fantasmagóricas na luz tênue que escapava da varanda. O relógio antigo do corredor tocou 2 badaladas e a casa parecia reter a respiração. No quarto dos gêmeos, Gabriel, olhos muito abertos, admirava a penumbra, ouvindo o sopro rítmico da respiração de Rafael dormindo ao seu lado.
Algo naquele silêncio, agora, não era símbolo de derrota, mas de recolhimento. Gabriel se ergueu devagarinho, caminhando com pés descalços pelos ladrilhos frios até a janela que dava para os fundos da mansão. Deixou-se ficar ali por longos minutos, vendo aparecerem ao longe os primeiros riscos indefinidos de aurora. Não um sol exuberante, mas aquela claridade que só existe quando a noite se rende ao dia, prometendo que nada é para sempre, nem mesmo o medo. No corredor, Rita também acordara cedo, vencida pelo incômodo da rotina subitamente vazia de esperança. Escovou os dentes junto à torneira do velho banheiro dos fundos e, sentindo o frio cortar as mãos, fez o mesmo gesto que a avó fazia no sertão. Molhou o rosto e, de olhos fechados, murmurou: "Só quem planta esperança colhe alegria. Só quem aguenta o inverno merece a flor da primavera." O cheiro do sabão de coco trazia a infância de volta, os pés descalços na terra, a simplicidade dos dias muito difíceis, quando tudo que havia era uma música sorrateira na cabeça. Naquele instante decidiu que não deixaria morrer dentro de si a centelha de confiança de que tudo podia mudar. Aos poucos a mansão acordava, mas sob nova luz. O silêncio era o mesmo, porém, havia agora uma calmaria diferente. No almoço, Gabriel e Rafael reapareceram ainda ressabiados, mas havia uma sutileza distinta na troca de olhares. Menos medo, mais saudade. O cheiro forte de mingau veio da cozinha, embalando as memórias de Rita, que arriscou deixar um desenho de flor no guardanapo junto ao prato dos meninos. Um gesto singelo, quase invisível, de quem não perdeu a fé. Os meninos passaram parte da tarde juntos no jardim, quase imóveis à sombra dos ipês. Rafael fitando um inseto na grama, Gabriel observando o balançar das copas das árvores. Havia no ar uma sensação de recomeço, feita de pequenas descobertas. O toque da terra úmida no dedo, o cheiro de folha amassada, o calor do sol no rosto. Eles não corriam, falavam ou sorriam, mas o modo como sentaram juntos, próximos, trocando suaves empurrões e olhares cúmplices, dizia mais que qualquer poema. Rita, ao varrer as folhas caídas no alpendre, percebeu que o habitual nó na garganta havia afrouxado. Mesmo vigiada, mesmo proibida de se aproximar, conseguia imaginar um futuro onde de novo tocaria a alma dos meninos, nem que fosse para lhes entregar de longe um pouco de sua coragem. E se pegou sonhando acordada. Pensou em melodias, em fazer das palavras um laço firme, em ensinar que até mesmo o silêncio pode ser sagrado e criador. Na copa, Bentinho arriscou um comentário tímido, quase esperançoso. "Você viu? O tempo clareou mais cedo hoje." "Vai ver, é sinal, Rita." Ela sorriu de lado, enxugando as mãos no avental. Havia ali, no gesto simples, uma promessa velada, de que resistir com ternura também é jeito de guerrear. À noite, quando todos já tinham se recolhido, Rita escreveu num caderno velho, com letra firme: "Eles não são defeito de ninguém. Vão encantar o mundo nem que ninguém veja." A frase soou como hino. Guardou o caderno sob o travesseiro. Mais tarde, sonharia com uma infância colorida, cheia de vassouras dançantes e sorrisos discretos sob o céu limpo. Enquanto dormia, uma brisa quente invadiu a mansão, trazendo um cheiro novo, misto de terra revivida e sol nascente. Nas camas, Gabriel finalmente sorriu dormindo. Rafael suspirou aliviado. E a promessa da aurora se infiltrou em todos os cantos da casa, sussurrando que, mesmo nos momentos mais escuros, o tempo nunca para de acender novas luzes. E para quem já conheceu a dor mais profunda, toda réstia de esperança é um imenso recomeço. O cheiro de pão de queijo recém-assado se espalhava por todos os cantos da mansão, quando a manhã, delicada, deixava a luz dourada inundar cada cômodo. Era sábado, e um daqueles dias em que até o canto das rolinhas parecia trazer promessa de que algo,
silenciosamente mudaria. Gabriel e Rafael, normalmente lentos para sair da cama, naquela manhã já estavam de pé antes dos adultos notarem, atraídos pela claridade leve que atravessava as cortinas. Se entreolharam, cúmplices, e juntos desceram as escadas, pés quase mudos no piso encerado. No pátio, ainda úmido do orvalho, Rita aproveitava para arejar tapetes, cantarolando baixinho. Retomara sua música predileta do sertão, a mesma que embalava lembranças boas e ruins sob o céu grande de sua infância. Mesmo vigiada, permitiu-se dançar de leve enquanto sacudia o tecido, cabelos soltos ao vento, olhos fechados num instante de pura liberdade. E foi, nesse exato momento, que sentiu que não estava sozinha. Rafael e Gabriel a observavam à distância, um sorriso nervoso nos lábios, como se um segredo antigo estivesse prestes a ser revelado. Rita, num relance, compreendeu a mensagem. Sabia do risco, mas naquele sábado, com tantos símbolos de início espalhados ao redor, se negou a ser só silêncio e poda. Largou o tapete e chamou os meninos com um gesto doce de mão aberta, como quem diz: venham experimentar a vida fora das regras. Eles se aproximaram aos poucos, primeiro hesitantes, depois mais corajosos. Gabriel, como sempre, foi o primeiro a ousar tocar a ponta do tapete. Rafael logo juntou-se, olhos brilhando. Então, numa decisão simples, porém simbólica, Rita tirou do bolso um pequeno objeto de madeira, entalhado à mão. Um apito de passarinhos que havia ganho de seu pai, ainda criança. Soprou suave. O som agudo cortou o silêncio da manhã, arrancando dos gêmeos um riso contido. Ela entregou o apito para Gabriel, que examinou curioso, depois para Rafael, que tentou reproduzir o som. O assovio, embora baixo e imperfeito, ecoou como um grito de revolução em meio à atmosfera ainda pesada. Nesse instante, Amanda apareceu na varanda com uma bandeja de leite e Bentinho se aproximou para apanhar ervas do jardim. Perceberam quase ao mesmo tempo a cena diferente. Os meninos, antes retraídos, agora em roda sob a orientação delicada de Rita. Amanda sorriu cúmplice e Bentinho, disfarçado, soltou um oxente, bem baixinho, como quem assiste a um milagre discreto. Encerrado esse ritual, Rita voltou-se para as crianças, encenando que organizaria uma brincadeira. Simulou um samba de vassoura, como fizera em sua infância, rodopiando, batendo o cabo levemente no chão, num compasso simples. Gabriel e Rafael acompanharam de imediato, um batendo o pé, outro ensaiando passos tímidos por entre os tapetes. O riso, ainda trêmulo, quebrava o gelo de dentro para fora. Nesse rodopio, Gabriel tropeçou e caiu sentado, mas em vez de chorar, olhou para Rita e, com a voz débil, porém reconhecível, murmurou: Rita. O nome flutuou no ar, suave como a poeira de sol. Rafael, de olhos arregalados, não conteve. Rita. Era como se, num passe de mágica, a muralha de silêncio tivesse desmoronado. O mundo parou. Amanda deixou a bandeja cair, a caneca rolou pelo chão. Bentinho emocionou-se, levando a mão à boca para conter as lágrimas. Rita ajoelhou-se entre eles, olhos vidrados de emoção, e sussurrou: Fala de novo, meu bem. Por favor, fala de novo. Gabriel repetiu, mais seguro, o nome que lhe parecia agora sinal de aconchego, senha para um futuro novo. Rafael, sorrindo, arrematou: Obrigado, Rita. As vozes infantis, roucas e tropicadas, espalharam-se como uma bênção sobre aquele pedaço de chão, onde a coragem e o afeto, enfim, romperam a camada de medo. Não houve festa nem gritaria, apenas um silêncio alegre, inédito entre todos. Amanda correu anunciar para Leonor, que estacou incrédula, antes de correr contar para Gustavo, o patrão, que entrou em polvorosa. Mas ali, naquela claridade cheia de promessas, Rita e os gêmeos se uniram num abraço apertado, um gesto banal, que para eles
tinha peso de eternidade. A brisa da manhã parecia rir junto, e até os ipês floresceram mais intensos, cobrindo a casa com pétalas amarelas de esperança renovada. Essa manhã simples, aquecida pelo pão de queijo, pelo cheiro da terra e pelo som dos nomes recém-despertos, marcou o renascimento de uma história. O futuro, ainda denso de desafios, seria, a partir dali, um pouco mais luminoso, porque alguém acreditou no milagre silencioso das pequenas mudanças. O tumulto causado pelas primeiras palavras dos gêmeos virou uma correnteza. Por toda a mansão, o som ecoava, reverberando nos ouvidos e corações dos que até então só conheciam o silêncio pesado de Gabriel e Rafael. A notícia correu célere, atravessando os azulejos limpos, as janelas altas, os corredores acostumados às vozes contidas. Amanda, histérica de felicidade, puxou Bentinho pela mão. Leonor, surpresa, abriu caminhos para Gustavo, que quase derrubou uma cadeira ao atravessar a sala rumo ao jardim. Gustavo parou na soleira, ofegante, a gravata torta e o rosto ruborizado, incapaz de acreditar no que via. Gabriel e Rafael, um sentado sobre o tapete persa, o outro em pé, junto de Rita, brincavam de assoviar e rir, repetindo timidamente os nomes. Rita, Gabriel, Rafael. O som parecia ainda frágil, mas era carregado de significado. Um milagre solidificado entre tropeços verbais e olhares cúmplices. O pai avançou até os filhos, ajoelhando-se desajeitado diante deles. Pela primeira vez em muito tempo, sua face dura se partiu, revelando o medo misturado à esperança. O silêncio foi preenchido pelo barulho dos pássaros e pelo som de Amanda fungando atrás da porta. Vocês falaram mesmo? Gustavo perguntou, a voz quase um gemido. Gabriel olhou para o irmão. Rafael apertou sua mão e juntos disseram: Papai. Era uma palavra pequena, convicta, mas continha ali a história de uma vida inteira de espera. Gustavo desabou em lágrimas, o braço estendendo-se numa tentativa de abraço. Hesitante, Gabriel deu um passo. Rafael avançou também. Rita, sem saber onde colocar as mãos, olhava os meninos como quem vê filhos renascerem. Leonor, para sua própria surpresa, sentiu o coração se abrir aos poucos. As certezas sólidas de antes, rachando levemente diante daquela cena. Bentinho, por trás de todos, rezava baixinho, os olhos marejando de emoção. Mas a reviravolta não ficou só no milagre presencial. O choque se espalhou. Gustavo, tomado por alegria e culpa, convocou todos para uma conversa à mesa. Atitude inédita. A cozinha virou um fervo. Amanda preparou uma bandeja de pães de queijo. Leonor tirou a toalha guardada para a visita importante. Bentinho arrumou o brigadeiro que fizera na véspera. E Rita, atônita, foi cercada pelos colegas. Qual foi o segredo, Rita? Amanda pediu admirada, enxugando lágrimas. Rita sorriu humilde, os olhos brilhando. Segredo nenhum, gente. Só escutei eles de verdade. Antes mesmo que o café da manhã se instalasse, Gustavo se voltou para os meninos, olhos úmidos, culpa estampada no rosto de quem passou tanto tempo forçando tratamentos, exigindo fórmulas, ignorando a dor simples do afeto negado. Aproximou-se devagar, como quem teme quebrar um cristal. Me perdoem, meus filhos. Eu errei. Não sabia o quanto doía. As palavras saíam engasgadas, mas naquele instante um ciclo se fechava. Gabriel, corajoso, encostou o rosto no peito do pai. Rafael, antes receoso, seguiu o gesto. O abraço aconteceu, intenso e demorado. Estavam ali 3 corações unidos num choro silencioso, tão comunicativo quanto qualquer frase. A atmosfera mudou por completo. Subitamente, pesadelo e paranoia deram espaço à esperança. Até Leonor, que sempre fora dura, chorou escondida perto do fogão, enquanto Bentinho, sorrindo com a boca cheia de brigadeiro, murmurava:
Isso é que é milagre. O impacto do episódio veio como tsunami. Funcionários se entreolhavam, gratos, torcendo por mais mudanças. A mansão, antes símbolo de isolamento, agora fervilhava de gestos, risos contidos e abraços genuínos. Fora dos portões, o burburinho já era comentado na cidade. Os meninos do milionário falaram. Foi aquela faxineira nova quem conseguiu. Na tarde daquele dia, Gabriel e Rafael sentaram-se com Rita à sombra dos ipês, desenhando círculos no chão úmido. Suas vozes ainda engatinhavam, mas já brotavam pequenas frases, pedacinhos de mundo organizados num idioma novo, o amor cotidiano. Rita, comovida, ensinou-lhes a cantarolar o refrão do baião antigo, e ali, sob a copa florida, os meninos balbuciavam. Sertão, acordar, flor, vassoura. Palavras soltas, sílabas de esperança. O sol descia manso, os pardais esvoaçavam ao redor, e naquele pedaço do Brasil profundo, a mansão deixava, ao menos por um segundo, de ser palco de silêncio para se tornar terra de encontros, perdão e escuta verdadeira. A reviravolta não era somente no som, era na emoção, na forma como todos olhavam uns aos outros sem a barreira do medo ou da vergonha. A casa inteira, tomada por aquele gesto, percebeu que o verdadeiro idioma é o da presença. E naquele instante, mesmo sem saber o que o futuro traria, Gabriel e Rafael, ao lado de Rita, sabiam que nunca mais seriam apenas meninos que não falam, mas crianças reconhecidas, abraçadas por uma família e uma comunidade inteira, agora capazes de descobrir o mundo com a coragem de quem nasceu do milagre. A cena cinematográfica elevava não só vozes, mas almas. O passado de dor não sumira, mas era agora só uma voz distante, coberta pelo som novo do reencontro. A reconciliação daquele dia permaneceu vibrando por todas as horas que seguiram, como acordes de viola, rolando mansinho pelo quintal, mesmo quando já era noite, embalando corações cansados. A mansão, antes rígida, parecia respirar um novo ar. Os corredores que foram frios tornaram-se passagens para risos soltos. As janelas antes lacradas agora se abriam para deixar entrar a brisa e os mexericos animados dos pássaros. Gabriel e Rafael, já sem o peso do silêncio imposto, começaram a experimentar a própria voz com timidez alegre, testando palavras durante o lanche, na hora do banho, enquanto desenhavam ou corriam pelo jardim. O clima da casa mudou, como se cada cômodo estivesse sendo lavado por aquela chuva de esperança tardia. Na cozinha, Amanda se ocupava a preparar pão de mandioca e cocada. Bentinho animou as tardes com seu velho violão e contou histórias inventadas para os meninos, que escutavam atentos, os olhos agora cheios de perguntas e sorrisos. Leonor, pouco a pouco, cedeu à transformação. Observava de longe os meninos brincando, mas cada vez mais permitia-se um sorriso maroto. E certa tarde, enquanto Rita penteava o cabelo de Rafael, arriscou: "Se quiser, amanhã ajudo a ensinar as letras do alfabeto. Dizem que cantar junto ajuda a criança pequena." A cura, tanto para os gêmeos quanto para o resto da casa, veio também no cotidiano. Gabriel e Rafael passaram a dormir melhor, menos encolhidos, menos desconfiados dos ruídos do mundo. As noites, antes marcadas por choros abafados e sobressaltos, viraram noites de histórias sussurradas. Rita sentava-se a seus pés e contava causos animados da sua terra, e eles, entre bocejos, testavam novas sílabas, brincando de construir frases, de imitar sons de animais, de inventar nomes para as estrelas que viam da janela. Era sempre o mesmo ritual. A cada palavra, uma vitória. A cada gesto de Rita, um bilhete secreto dizendo: "Você pode." Gustavo também sentiu-se transformado. Sincero em seu arrependimento, mudou os hábitos.
Arranjou tempo para acompanhar os filhos ao café da manhã, passou a participar das brincadeiras no quintal e desaprendeu, aos poucos, a linguagem fria dos comandos para experimentar o abraço, o cheiro dos cabelos, dos meninos, o prazer do olhar atento. Já não resistia tanto à espontaneidade e, por vezes, vez ou outra, surpreendia Rita ajudando-a a molhar as plantas, agradecendo sem palavras por tudo o que ela fizera pelos seus filhos. Até o entorno, a vizinhança, mudou com o tempo. Chegaram cartas para a mansão, de famílias que sabiam dos gêmeos e queriam ouvir o segredo. Gabriel, com a ajuda de Rita e Rafael, respondeu uma delas em desenho. 2 vassouras, flores e rostos sorrindo. A casa agora aceitou visitas, pequenos encontros no jardim, onde outros meninos brincavam com eles sem estranhamento. E a diferença virou naturalidade. Nas trocas do cotidiano, Rafael e Gabriel seguiam aprendendo. Volta e meia, tropeçavam às vezes nas palavras, mas sempre havia um olhar entre eles e Rita que dizia: força, coragem, tenta de novo. Leonor se viu chorando baixinho ao presenciar os dois em um palco improvisado no quintal, cantando o refrão do Baião da Faxineira. Rita, de mãos dadas com eles, como se fossem uma trindade feita de amor simples. Os medos antigos, pouco a pouco, perderam força. Gustavo parou de buscar curas milagrosas. Aceitou que seus meninos não precisavam ser consertados, mas apenas compreendidos. A dor da separação, a vergonha e a saudade dos momentos perdidos se transformaram em cuidado renovado. As peripécias de Amanda viraram histórias para contar nos jantares. Bentinho dançava sem pudor na cozinha. E até Leonor, sempre dura, se permitiu um carinho desajeitado nos cabelos de Gabriel numa tarde de domingo. No meio de tudo isso, Rita deixou de ser só a faxineira. Era conselheira, era contadora de histórias, era a mulher que acreditou antes de todo mundo. A atmosfera, clara, ensolarada, com cheiro de bolo assando e hortelã fresca no chá, contagiava a todos. Era como se o inverno mais rigoroso da mansão finalmente tivesse se rendido à leveza de uma primavera que começava na essência todos os dias ao acordar. Na rotina renovada, o símbolo do que fora conquista, a vassoura de Rita, antes instrumento de trabalho, agora era tesouro infantil. Os meninos disputavam o privilégio de carregar, de rodopiar, de inventar brincadeiras com o objeto. Era como se, naquele simples cabo de madeira, vivesse toda a coragem do mundo, de transformar limites, de desafiar barreiras, de escutar o que ninguém antes ouvira. A cura, afinal, acontecia todos os dias, nas coisas pequenas, na gratidão silenciosa de quem um dia experimentou o peso da rejeição e agora saboreava a leveza do acolhimento. Entre abraços, canções e pequenas vitórias diárias, Gabriel e Rafael já eram vistos e ouvidos em toda a sua inteireza pelo mundo, e era só o começo. O tempo deslizou naquela nova harmonia, e os dias na mansão passaram a ser marcados não mais pelo relógio, mas pelos rituais de afeto que, sem alarde, construíam a plenitude de Gabriel, Rafael e de todos os que naquele lar aprenderam, muitas vezes pela dor, o valor da escuta e da presença. Na manhã seguinte ao reencontro, logo cedo, o sol entrou franca pelas cortinas, brincando de desenhar formas luminosas no assoalho. Gabriel foi o primeiro a acordar, sentindo o peito leve, como se tivesse enfim tomado posse de si próprio. Rafael, minutos depois, achou graça do irmão já em pé, vestido e de mãos firmes no cabo da velha vassoura, agora tão importante. Rita estava na cozinha assoviando, preparando cuscuz e café. E Bentinho, de avental novo, arriscou uma dança miúda entre as panelas, arrancando risadas dos meninos quando pingou um pouco de café sobre o fogão. Oxente, toda vez que fico feliz eu me atrapalho. Leonor, antes rígida como concreto, agora passava pelo corredor com ares de vó nova. Parava, corrigia as camisas dos meninos,
plantava eles diante do espelho e, depois de uma fungada teatral, dizia: agora sim, meus valentes, prontos para enfrentar o dia. O mundo escuta vocês. O jardim, antes vazio, era cenário de pequenas aventuras diárias. Gabriel caçava formigas com um graveto, Rafael ajudava Rita a recolher folhas. A cada gesto, algum comentário orgulhoso surgia. Amanda ensinava pipa, Bentinho revelava truques de cozinha. E até Gustavo, mais relaxado, tentava piadas que acabavam meio tortas, mas não menos cheias de amor. Foi nesse clima que, certo fim de tarde, dado a gratidão misturada à emoção, Gustavo reuniu a todos em volta da mesa comprida, como não fazia desde que Laura partira. O cheiro de milho cozido, pão de queijo, café e bolo quente preenchia as narinas como abraço antigo. Gustavo tomou a palavra. Quero agradecer a todos vocês, principalmente a Rita. Eu, que sempre achei que só ordem dava resultado, vi que é carinho o que faz a diferença. Meus meninos agora estão livres e a culpa que carregava agora é ensinamento. Eles foram salvos por escuta, não por tratamento. Rita, sem conseguir segurar os olhos marejados, apenas apertou as mãos dos meninos. Rafael limpou uma lágrima. Gabriel sussurrou um obrigado, tímido, mas cada vez mais fluido. Até Leonor confessou: nunca imaginei que a alegria vinha tão silenciosa. Vocês foram minha lição. Amanda sorriu largo. Bentinho beijou o crucifixo e todo mundo silenciou só para perceber o quanto ali se respirava paz. Nos dias seguintes, as portas se abriram definitivamente. Familiares vieram visitar. Curiosos trouxeram presentes. E os gêmeos distribuíram abraços, cartinhas com desenhos de flores, vassouras e notas musicais. Nos encontros, Rita tornou-se referência. Convidada para ajudar na escolinha próxima, onde passou a ensinar jogos de dança com as crianças e músicas de roda. Nunca deixou de lembrar de onde veio. Suas cartas para o Nordeste agora também iam com histórias felizes e até desenhos dos meninos, que faziam questão de colorir a cada semana. A comunidade em torno percebeu a mudança. Os meninos, outrora desacreditados, se tornaram símbolo local de superação, afeto e esperança. Outros pais, admirados, buscaram nas atitudes de Gustavo e Rita inspiração para acolher melhor as diferenças de seus próprios filhos. Pequenas festas começaram a reunir vizinhos para celebrar o que antes era escondido, e finalmente o preconceito foi perdendo força, dissolvido no abraço coletivo. Gabriel e Rafael, a cada dia, aprendiam mais palavras, arriscavam pequenas histórias, iniciaram até uma colcha de retalhos com Rita. Nela costuravam juntos pedaços de pano que representavam, em cada momento importante, havia o azul do medo superado, o amarelo do abraço, o verde das esperanças e até o vermelho, intenso, dos dias mais tristes, agora costurados como cicatriz de quem venceu. A colcha ficava exposta na sala, orgulho maior de todos. Certo entardecer, pouco antes de anoitecer, Rita sentou-se na porteira com as flores recém-colhidas. Contemplou, emocionada, o pôr do sol sobre o campo e refletiu sobre tudo o que conquistara ali. Fui faxineira, sim, mas limpei mais que chão. Limpei tristeza, lavei mágoa, abri caminho para a luz entrar. Gabriel correu até ela. Rafael veio logo atrás. Sentaram-se juntos e, em silêncio, viram o céu ficar dourado. O mundo é bonito, né, Rita? Murmurou Gabriel, agora tão livre. É lindo e cabe todo mundo, respondeu Rita, apertando-os de leve. Daquele ponto em diante, qualquer silêncio era só descanso entre risos e palavras sinceras. As sementes de fé e gratidão estavam plantadas, em cada olhar, cada fala, cada música. O ciclo de dor dera a volta completa. Agora, o cenário era de uma paz viva, firme, celebrada não só pelos que viveram a transformação,
mas também pelos que aprenderam a escutar de verdade. E quem assistia de fora, vendo Rita, Gabriel e Rafael caminhando juntos para casa, podia sentir o cheiro da redenção, ouvir o suspiro tranquilo de uma história inteira lavada pelo poder do amor, da humildade e do recomeço. No alvorecer de um domingo, quando o calor era apenas promessa e a brisa carregava o murmúrio doce dos galhos, a mansão acordou, enfim, em verdadeira harmonia. Os quartos dos gêmeos já não abrigavam medos ancestrais. Gabriel e Rafael se levantaram cedo, de mãos dadas, e olharam pela janela o horizonte dourado que nascia acima dos campos. O cheiro da terra úmida, de chuva, de esperança, de tudo recomeçando, filtrava-se pelas frestas, misturado ao tímido aroma de bolo de fubá que subia da cozinha, onde Rita cantava baixinho, rodopiando entre panelas como nos primeiros tempos, mas agora leve, completa. Naquele dia, a casa se encheu devagarinho. Familiares, amigos, vizinhos curiosos se achegavam ao jardim para celebrar o aniversário dos gêmeos, que pela primeira vez não sentiam receio do mundo. Amanda encheu balões amarelos, Bentinho servia pão de queijo da receita secreta e até Leonor, enfeitada com laço colorido, arrumava buquês de flores no centro da mesa, sorrindo para todos que passavam. O gramado ficou tomado por crianças, vozes, risadas. Gabriel e Rafael ladeavam Rita, agora com ares de parte fundamental daquela família. Brincaram de roda, jogaram espigas de milho no ar, e cada um dos meninos foi chamado ao centro da festa para soprar juntos as velhinhas de um enorme bolo, algo de que sempre fugiram, mas que agora encararam com olhos brilhando de emoção. Ao comando tímido, Gabriel sussurrou antes do parabéns: "Rita, vem cá." E Rita, comovida, se ajoelhou ao lado deles. Rafael segurou-lhe a mão e murmurou: "Foi você que trouxe nossa voz." Ela sorriu, embargada, e olhou ao redor. Leonor enxugava o rosto disfarçadamente e Gustavo fotografava tudo, trocando olhares de orgulho com todos à volta. Uma serenidade maior parecia emoldurar aquela cena. De repente, uma nuvem roxa atravessou o céu dourado. Os ipês, como se soubessem, deixaram pétalas desabarem, tingindo de amarelo e lilás os cabelos das crianças. Era um instante perfeito, tão poderoso quanto silencioso. Rita tirou do bolso a colcha de retalhos dos meninos, já bem maior, e a estendeu sobre o gramado. Todos se sentaram juntos, misturados, e ouviram Rita cantar bem baixinho o velho baião. "Ô sertão, ô menino acorda, que esperança é flor que dança, cada um tem sua vassoura." Enquanto a melodia simples tocava corações, Gabriel e Rafael, sentados no colo de Gustavo, abraçaram Rita 3 vezes, um para o passado, um para o agora, um para tudo que ainda viria. Nadinha mais precisava ser dito. Havia ali paz, pertencimento, uma certeza maior de que, mesmo depois do mais longo inverno, era possível renascer juntos. O silêncio, que antes separava, agora só nutria. Era repouso, era ninho. Ao cair da tarde, com todos ainda ao redor da colcha, Rita tirou do bolso um envelope simples. Pediu licença e leu, trêmula mas orgulhosa, uma cartinha que escrevera na véspera. Às vezes, só escutar basta para salvar. Não existe menino defeituoso. Existe carinho atrasado, abraço por vir. Obrigada por me deixarem varrer a tristeza junto de vocês para bem longe. Agora o que mora aqui é só esperança. No final, Bentinho, Leonor, Gustavo e todos os vizinhos aplaudiram baixinho, olhos brilhando de gratidão. O sol já poente dourava ainda mais os campos, prometendo outro ciclo generoso. E entre flores, cheiros, vozes e silêncios, nasceu um ritual ali. Sempre que a tarde caísse, Rita, Gabriel e Rafael caminhariam juntos até o portão,
olhando para trás e vendo uma casa completa de vida, onde as dores moravam no passado e a alegria ecoava nos detalhes simples. E se um dia alguém perguntar como dois meninos mudaram tanto, toda a vila saberá responder. Foi pelo amor e pela humildade de quem ousou escutar além das aparências. Se esta história tocou o seu coração, deixe o like neste vídeo e clique no botão de inscrição para acompanhar os próximos vídeos do canal. Vejo você na nossa próxima história.